Toda vez que eu viajo eu lembro, cara. Vem um no para-brisa, né? Pronto, aí eu começo a rir. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um podcast da série Os Referenciáveis. Esse é o terceiro e a gente está aqui hoje com uma dupla de 2. Vou apresentar para vocês. Nós pelejamos para trazer essa turma aqui. Paulo Corsi, meu amigo Paulo Corsi, meu amigo Mário Quirino. São 2 diretores executivos do BNI. São 2 figuras que vocês vão curtir demais, saber mais sobre eles. Preparem-se porque vem coisa boa por aí. Bem-vindo, Paulo. Bem-vindo, Mário. Obrigado, Rodrigo. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. É uma oportunidade também que está aprendendo com vocês, as lendas do BNI aqui no Brasil. E para mim é um motivo de muito orgulho. Que massa. Eu me sinto tão jovem quando alguém fala um negócio desse, sabe? Não tem ideia. Gente, nós estamos com... A gente veio falando hoje mais cedo sobre networking, muito, né? A gente está sempre falando de networking, mas hoje a gente estava envolvendo networking com produtividade, com atitude positiva, falando de aprendizagem contínua, né, Mário? A gente tentando descobrir como se tornar melhor. Para a gente começar aqui a nosso papo, eu queria que vocês trouxessem, começando pelo Paulo, depois passando para o Mário, o que é, afinal de contas, o networking para vocês? Se a gente puder falar, cara, define aí a sua definição, sem estar no dicionário, né? O que é networking para vocês? Olha, é uma definição assim bastante complexa, né? Eu começar definindo o que não é, né? Já é bom, né? Já ajuda um pouco, né? Então, o que não é networking, networking não é uma oportunidade de fazer uma venda fria, cara a cara, sabe? O equivalente de você ligar para alguém que você não conhece, querer vender, chega no evento e quer vender para a pessoa. Não tem nada a ver com isso. Tá? Networking também não é o que algumas pessoas chamam de networking, né? Ó, vem cá, vamos fazer o grupo aqui, então eu vou referenciar o Mário para você me dá 10%. Tá? Isso não é grupo de networking, isso é grupo de representação comercial, tá? Então, também não tem nada a ver. Tá? O networking, ele vai de você construir uma rede de contatos, né, onde você aprofunda o relacionamento com essas pessoas e elas vão querer te ajudar, porque você as ajuda sem esperar nada em troca. Tá? Então o pessoal fala muito, networking vale mais do que dinheiro, né? Vale mais do que dinheiro, mas ninguém explica por quê. Tá? Porque a gente vê, pela própria experiência no BNI, pessoas que desenvolveram bem seu relacionamento com as suas equipes e por alguma catástrofe perderam tudo, incêndio, roubo, terremoto, o que quer que seja, e às vezes em uma semana estava com o negócio de pé porque todo mundo se mobilizou para ajudar. Quanto tempo ele levaria para recuperar isso sem uma boa rede de contatos, sem networking, sem o que é o conceito final, o capital social dele? Isso aconteceu muito lá no Sul, né? Aconteceu durante muito lá no Sul. águas. Absurdamente. E aí, Mário, o que é o networking para você? Eu gosto de... Você sabe, né, Rodrigo? Eu gosto de estudar história. E para mim, network é sobrevivência, né? Eu falo que nós só somos uma espécie hoje que... Porque se a gente for olhar lá atrás, na cadeia alimentar, nós não somos os mais fortes, nós não somos o que corre mais, nós não somos o que nada mais. A gente poderia ser uma presa fácil aí para o crocodilo, para o leão, para um bando de búfalo, né? A gente só conseguiu sobreviver como espécie pela nossa capacidade de colaborar, de colaboração. Então, e a gente precisa isso a nível celular. As nossas células se agrupam, por exemplo, para nos proteger de algum vírus. Então, para mim, network é sobrevivência. E vindo aí, né, a inteligência artificial, nunca será tão importante os relacionamentos. Hoje, as telas, a internet deixam um pouco mais distante os relacionamentos frios, mas a tendência com essa demandada de inteligência artificial, com certeza vai ser os relacionamentos, né? E a gente aprendeu aí no BNI que colaborar é muito melhor do que competir. Então a gente vem crescendo aí com o network profissional. Nunca foi tão importante para a sobrevivência do empresário atual ser bem relacionado. Eu estava junto com o Corsi no evento que a gente fez lá em Campinas e o Joel J falando que a gente precisa crescer na vertical
entendeu? Que é ter conhecimento, ter capacidade, ter conhecimentos técnicos, né? Ter expertise, mas também a gente tem que crescer na horizontal. E ele fala que a horizontal é o network. E as pessoas hoje que têm mais resultados são aquelas que têm um network. Porque tem muitas pessoas que sabem muito, mas não tem network e as pessoas não vão conseguir nem referenciá-lo porque nem sabem que ela existe, né? Então o network foi algo que nos ajudou a sobreviver no passado e é algo que vai nos ajudar a sobreviver no futuro. Cara, já deu para vocês perceberem aí como é que vai ser aí a sessão, né? Já deu para sentir. Eu quero aproveitar e agradecer. A gente está fazendo nossa gravação aqui nos estúdios da Froistec. Meu amigo Átila Frois abriu aqui as portas do estúdio. Então, mais uma vez, BNI, Big, Froistec, nos referenciáveis. Olha só. Ok, o que não é networking, o que é o networking, a base da sobrevivência. Agora eu quero saber como que era a vida de vocês, os negócios de vocês, antes de vocês usarem networking estratégico. Como que era, Paulo? Olha, era difícil, viu? O crescimento era difícil, né? Porque, o que eu posso dizer? Eu tecnicamente era bom, eu sabia me relacionar com os meus clientes, mas abrir um novo cliente para mim era muito complicado. Tá? Então, por mais que eu tentasse o que quer que tivesse disponível, né, anúncio, participar de feira, o que mais, nada me dava um bom retorno na forma como eu esperava. Né? E como é que eu crescia na época? Através dos meus clientes me indicando para alguém. É o que acontece na prática hoje, né? É o que acontece. Assim, informalmente. Sim, em torno dos pequenos empresários, profissionais liberais, tá? Pelo menos 85% dos novos clientes vêm da indicação de um cliente. Então, se a gente parar para pensar, é pouco, porque o nosso cliente não está ali investido em ficar procurando oportunidades para a gente. É quando aparece alguém que ele vai nos referenciar. Né? Então, é muito pouco, o crescimento é muito difícil. Né? E quando eu conheci o BNI, que foi através de uma prima, né, que já era membro, me chamou para um grupo de empresários, falou que eu ia gostar e tudo mais, eu fui, eu falei, bom, tá aqui. Eu sei lidar com a pessoa, eu sei tratar a parte técnica e esse povo vai me conectar. Né? Eu entendi ali, né? Só que eu também tinha a minha rede de relacionamento com empresas, clientes, pessoas, eu entendi que eu tenho que também ajudá-los a se conectar. Né? E foi quando a empresa voltou a crescer, efetivamente. Gente, vocês estão... Paulo Corsi, tá? A gente está falando com o Paulo Corsi. Você quer saber do Paulo Corsi? Follow the hat. É isso? Follow the hat. Follow the hat. O Paulo, a gente não apresentou você, o currículo, né? E a gente quer que você fale de você. Quem é o Paulo hoje, depois de você conhecer aí o networking estratégico, começar a aplicar para os seus negócios. Aquele cara se transformou em quem? Quem é o Paulo hoje? Bom, assim, eu entrei no BNI, na segunda equipe do BNI Brasil, né? Já tinha 3, eu entrei na que foi a segunda, e não tinha nem relatório de Traffic Lights. Tá? Na verdade, ele apareceu 3 meses depois que eu entrei, né? E eu achando, né? Tô arrasando, né? Saiu o relatório, deixa eu ver. Comecei no verde, né? Falei, peraí, não, pera lá. Tá errado. Não, desculpa, não tinha verde. Na nossa equipe não tinha ninguém verde. Meu pai. Né? Então eu comecei lá na amarela, eu falei, cadê eu, assim, né? Aqui, pá, lá, final do vermelho, eu falei, caraca, eu não tô fazendo nada. Né? Aí comecei a trabalhar, eu entendi, né? Chegou uma hora que eu fui subindo, aí descobrimos que tinha verde. Ninguém explicou pra gente o Traffic Lights na época. Descobrimos que não acabava no amarelo, tinha verde. Isso foi em 2011 ou 2012. Não, 2011. Né? Quando foi 2014, teve a primeira conferência nacional. Tá? E foi meu último ano como membro. Mas teve a primeira conferência e teve a primeira premiação nacional. E eu ganhei o prêmio com maior performance nacional na época, porque eu tinha entendido o mecanismo. Né? Quanto mais eu fizer aqui, mais eu vou receber. E realmente é isso que acontecia. Né? Quanto mais eu investia em contribuir, mais eu recebia em retorno. Depois disso, eu virei diretor executivo, virei treinador nacional, né? Virei vice-presidente do Founder Circle, que é o Conselho Internacional de Diretores Executivos, que representa
uns 1.200 diretores. Era para ser 2 anos, só que no ano seguinte teve eleição para presidente, eu ganhei. Então fiquei 2 anos como presidente do Conselho Internacional. Entrei para o conselho pessoal do CEO, Graham Y. Miller, durante a pandemia. Ele formou um conselho de guerra e a gente se reunia quase todos os dias às 7 horas da manhã. Né? Então a gente tomou muitas decisões pelo BNI. E é isso. Acho que é isso. Fantástico, né? Fantástico. Tá, também sou autor, né? Autor best-seller. Os livros foram publicados primeiros em inglês, né? Depois em mandarim e agora em português. Né? Fala aí o nome dos livros. Você fez o livro com IP? Em português. O livro com IP, em português, ele chama Quociente de Networking, que traz um conceito que eu criei, desenvolvi junto com o IP, para criar como se fosse um QI, o Quociente de Inteligência, um QN, né? Para você poder analisar melhor a sua rede de contatos e se é melhor você crescer a rede ou aprofundar o relacionamento na rede que você já tem. Né? E o livro, Atitude Positiva, que isso é fundamental no networking, né? E eu achei que faltava um livro sobre o assunto, então também. Eu já li os 2 e recomendo. E eu tenho, inclusive, o Muito Networking Quotient em inglês, né? Ele só conseguiu isso através do network, foi só um spoiler que eu tô dando aqui, tá? Não, é isso mesmo, tem lógico. toda a razão. Como é que você ia se aproximar do IP? Não, sem dúvida. O IP das Filipinas? Exatamente. Não, começa antes, tá? É assim, um belo dia estou lá nos Estados Unidos, na Convenção Global, e o Ivan Misner solta num treinamento. Eu acho que eu vou criar um grupo de pessoas que querem se tornar autores para ser o mentor. Um trabalho de mentoria para autor. Só falou isso e continuou dando treinamento. Eu não prestei mais atenção em nada naquele treinamento, né? A cabeça já começou, né? Chegou no final, eu falei, Ivan, eu quero. Conversa ali com a Dana, né? A Dana colocou meu nome e eu participei. Né? Eu participei, acho que o Thiago Jordão também participou na época. Foi muito bom. Muito bom. Fantástico. Mário, e aí, como que era a sua vida antes? Antes do network, né? Rapaz, eu lembrou uma história. Esse final de ano eu fui lá para Belo Horizonte, né? Porque eu mudei, eu morava em Belo Horizonte na pandemia, né? Aí, pós-pandemia, 2021, eu mudei para Cuiabá. E aí meu pai tava lá com um Opala, cara. E meu avô tinha uma concessionária da GM lá em Bom Despacho. E, cara, quando eu dirigi o Opala do meu avô, cara, motor 4.1 V6, cara, um monstro, né? Você dava acelerada, balançava o quarteirão. Falei, que é isso, né? E aí meu pai falou, eu tô com um Opala aqui, coisa e tal, que eu comprei. Falei, cara, deixa eu dar uma volta no quarteirão, cara. Porque imagina, cara, vou andar num Opala 4.1 V6, a lenda, né, da GM. Fui lá, dei uma volta no quarteirão. Pelo amor de Deus, cara. Saí fedendo óleo, aquele carro desajeitado. Falei, gente, o carro não freia direito, gasta. Eu dei uma volta no quarteirão, acho que foi meio tanque, né? Só uma volta no quarteirão. Né? E hoje você pega assim, por exemplo, você vê os carros hoje elétrico, híbrido, motor 1.0 turbo. Cara, eu dei uma acelerada no Opala. Gente, hoje um Polo 1000 turbo anda mais que o Opala, né? Então, assim, de uma certa forma, eu usava o network de forma instintiva. Mas o Opala fazia mais barulho. O Opala fazia muito mais barulho. E assoviava na estrada, né? Exatamente. Cara, eu olhei lá, tinha os negócios de botar toca-fita, cara. Você imagina? Hoje já é Bluetooth, já é, enfim. Você coloca, você emparelha o Spotify. Mas o que eu via? Eu me vi como Opala. Eu fazia network, mas era grotesco. Né? Era de forma sem tecnologia, de uma forma instintiva, natural, claro, né? Porque nós somos seres sociáveis. Mas hoje, cara, eu faço o network com muito mais eficiência, com muito mais assertividade. E aí eu estava numa palestra esses dias e o cara falando assim, que quando você vai andar de avião, você não pega o currículo do piloto, você não pega, onde você fez, quantas horas você voou. Por quê? Por que você não vai lá entrevistar o piloto, que sua vida está nas mãos dele, para saber quantas horas, aonde que ele fez, se ele fez fora, se ele fez aqui no Brasil? Porque você confia no processo daquela empresa. Aquela empresa tem um processo que vai qualificar os melhores. Cara, o BNI faz isso, cara. Então, assim, você confia no processo do BNI. Né? O BNI é uma peneira que vai colocando aqueles empresários, aqueles que não estão de acordo com o processo, eles vão saindo, vão ficando só os melhores instintivamente, e é claro, com muito conteúdo. Então, e com muita ferramenta.
Então o processo do BNI é muito legal, muito assertivo. Eu estou impressionado, eu sou o mais novo aqui, gente, que eu estou 2 anos e meio de BNI, né? E eu fico como todos os desenhos, todos os processos do BNI traz o melhor e mais valioso network entre os empresários. Então, o Mário antes levava muito mais tempo para fazer as coisas, né? Eu lembro que quando eu fiz o meu, acho que era o 10º treinamento de PNL em Belo Horizonte, e tinha lá um presidente de uma empresa, e eu falei, cara, esse presidente vai indicar o treinamento para várias pessoas, vou tratar ele bem, né? E sabe quantas pessoas ele levou no meu treinamento, Paulo? Nenhum. Imaginei. Cara, nesse mesmo treinamento tinha uma cabeleireira, né? Tinha 1,5 m no máximo, para menos. 1,5 m, falante. Cara, eu nem dei tanta atenção para ela. E essa mulher era de Lagoa da Prata. Só essa mulher indicou mais de 500 pessoas para fazer o treinamento. Nossa Senhora. Né? Então, assim, quando você começa a entender o network, você para daquele negócio de interesse, de julgamento das pessoas, aquela vai me ajudar, aquela não vai ajudar, e você deixa fluir. Não é dinheiro, né, Não é cara? dinheiro. Não é nome. De jeito nenhum. Não é quem a pessoa é, quem ela conhece, né? Exatamente. E a gente não cara. sabe quem cada um conhece. A gente não tem a menor ideia. Né? Então, hoje com esse olhar clínico de médico, sabe aquele médico que já olha o paciente, já vê onde que ele está o problema, né? A gente hoje, como networkers que somos, a gente começa a ter uma visão um pouco mais ampla, né? E a gente consegue aproveitar o melhor do network com processos do BNI e com muito mais rapidez, sem perder a qualidade, que isso que é hoje, quando você ganha velocidade, muitas vezes você perde a qualidade. Dentro do BNI, a gente, não somente a velocidade, mas a gente ganha escala sem perder a qualidade. Então, isso é sensacional no BNI. Né? A gente está conectado aqui com quase 14 mil membros no Brasil. Né? Então, eu estou aqui hoje no Espírito Santo. Vocês abrem a porta aqui, onde eu vou ganhar várias conexões. Vocês sabem que eu estando aqui, abre a conexão para vocês lá em Mato Grosso, Rondônia, Manaus, enfim. Isso é o mais belo do network, que as pessoas às vezes ficam lá no OPNF, e os bastidores, para mim, é a grande riqueza do BNI. O que a gente está vivendo aqui, o que a gente teve ontem à noite, a gente vai conversando no carro, trocando ideia. Cara, o que eu tenho aqui para contribuir para você? O que eu posso te ajudar? E eu saio daqui muito mais rico do que eu vim, com certeza, e esse é o grande valor, né, o grande patrimônio do BNI, que são as amizades que a gente faz aqui. Cara, você está ouvindo você trazer o seu ponto de vista, eu tive alguns flashes assim de alguns insights, né, de legais. Primeiro, que eu sempre costumo dizer, eu falo muito nos treinamentos e nas palestras, é que o produto do networking é a referência. Se a gente está buscando outra coisa no networking, a gente está errado. Então, se você faz networking de negócios, né? No networking de negócios. Se você faz networking de negócios de forma estratégica e não recebe referência, você está errado. O seu networking está errado. Claro. Pronto. Exato. E você é o produto do meio. Então, a gente fica, né? Poxa, eu vou voltar no caso que você falou do avião. Quando você mencionou do avião, eu lembrei de uma situação que eu vivi. E eu quero agora associar isso ao networking, que foi muito legal. Por quê? Porque a gente é o produto do meio, e se você está fazendo o networking adequado, você está ali e vai sofrer as consequências dele, sejam positivas ou não. Né? Então é importante, quando você trouxe os processos dentro de uma companhia aérea, e a gente confiar naquilo, a gente precisa confiar no networking que a gente se propõe a fazer. Eu estava uma vez num avião, preparando para decolar. E aí, quando o piloto anunciou, pessoal, decolagem autorizada e tal, o avião começou a taxiar e foi para a pista para poder decolar. E ele, então, ligou as turbinas e saiu. Só que, cara, estava numa velocidade mais lenta do que o normal. Eu falei, cara, esse avião não vai voar. Meu pai. E daí a pouco, no meio da pista, ele continuou naquela velocidade, no meio da pista ele desacelerou. Falei, pronto, eu morri. Mas daqui a pouco já era, não tem mais nada. Aí ele desacelerou e virou para a esquerda, voltou para a marginal da pista da decolagem e parou. E aí o piloto disse, aí começou aquele burburinho no avião.
Daí a pouco o piloto disse, pessoal, olha, a gente precisou fazer um reset aqui no sistema da aeronave e a gente vai fazer esse reset e já a gente decola. Eu falei, abre a porta, meu filho. Não vou, abre a porta porque eu vou sair daqui. E aí o burburinho aumentou, né? Ficou, daí a pouco, todo mundo em silêncio total, aquele momento de reflexão. E aí passou uns 3 minutos a 5 minutos, o piloto... Pronto, pessoal, concluímos o reset, agora a gente vai... Agora vocês vão lá atrás, empurra a aeronave para pegar no tranco. Agora a gente vai voar, decolagem autorizada. E aí ele foi taxiando, parou. Antes de entrar para a pista de decolagem, o piloto veio, pegou, né, o rádio e disse, olha, eu percebo que vocês podem estar, às vezes, um pouco tensos num momento como esse, mas é natural, é um procedimento normal aqui da companhia, para nossa segurança, mas eu quero trazer para vocês um acalento. Aqui nessa aeronave hoje tem uma pessoa muito importante que está voando conosco e eu jamais colocaria essa pessoa em risco. Então quero que vocês saibam que essa pessoa importante vai chegar no destino dela. E essa pessoa sou eu. Verdade. Vocês podem ficar tranquilos, porque se eu vou voar com vocês é porque tá tudo certo. E é verdade. Tem muita gente que fala assim, pô, a pessoa mais importante da minha vida, né? Eu escutei esses dias. Qual que é a pessoa mais importante da sua vida? Você fala assim, seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, né? Ele falou, não, as 2 pessoas mais importantes da sua vida é você com 8 anos e você com 80 anos. E essas 2 têm que estar muito orgulhosa do seu trajeto de vida. Então, assim, é sobre você, né? E realmente a máscara de oxigênio a gente tem que colocar primeiro na gente, né? Então, se você quiser ter um bom network, você tem que cuidar de você, né? Você tem que ser uma pessoa atrativa, uma pessoa atraente, uma pessoa... Igual você falou, tem gente que usa muito network, mas não tem resultado. Então não é um network profissional, né? Então as pessoas, não, mas ajuda um monte de gente. Aí eu falo para as pessoas, ó, vem cá. Todo mundo me conhece? Todo mundo me conhece. Eu falei assim, cara, ser bonzinho é do ego. Ser bondoso é da alma. Isso. Então, no network profissional, você tem que ser uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, não bonzinha. Pessoas bonzinhas, às vezes, não tem crédito, não tem credibilidade, né? Uhum. Igual as pessoas falam assim, mas as pessoas não acreditam em mim, porque eu falo, elas não acreditam, elas não confiam em mim, não confiam, e tem alguma coisa errada, porque as pessoas não confiam. Eu falei, cara, mas as pessoas não confiam em você. Mas eu te faço uma pergunta, né? Você é confiável? Você é uma pessoa confiável? Então, nesse ato, nessa hora, eu acredito que vocês geraram ali uma confiança, transferiram uma confiança pro piloto. Total. Porque ele mostrou uma pessoa confiável. E foi legal ele ter parado e antes de decolar, feito esse acordo com vocês. Olha, confia em mim, porque eu tô aqui e eu preciso de mim, né? Enfim, eu preciso chegar em casa também. Pô, que genial. Parabéns, piloto. Cara, foi um alívio na aeronave, né? Todo mundo, então beleza. Então o piloto vai com a gente. Não, ele vai. Então, mas a gente fala isso, né? E me chamou a atenção, Mário, porque a gente... É a premissa do networking. Se você se propõe a fazer networking, se envolva até o final. Sim. E é com aquelas pessoas que estão lá. Porque você está naquele meio e, quer dizer, se não está bom para você, sai desse ambiente, porque você não está no lugar certo. Mas se você se propõe a estar ali, o risco é de todo mundo, o benefício também, a gente está junto. Vocês tocaram num ponto muito interessante. Tá? O Adam Grant, no livro dele, Dar e Receber, ele classifica a população né, como pertencendo a 3 grupos. Né? Os doadores, os compensadores e os tomadores. Né? E ele fez vários estudos a respeito e ele chegou à conclusão. Né? Os doadores, as pessoas que realmente se doam, são as pessoas que têm mais sucesso no mundo. Tá? Mas também são as pessoas que têm menos sucesso no mundo, dependendo da postura dele, da visão dele. Por quê? Porque se o doador não esquece de si mesmo,
né? Não apenas só doa, mas esquece de si mesmo, ele vai estar lá entre os com menos sucesso. Se ele mantém o foco, né, em resultado, em si mesmo também, do network a gente foca nos outros. Sim. Tá? Mas não esquecendo de si, Sim, os doadores são os que têm mais sucesso. Né? Então, isso é uma reflexão para se fazer em relação a tudo isso. Né? Eu preciso cuidar de mim também. É lógico. Né? Aliás, eu diria até, você precisa cuidar de si, né? Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, para ter sucesso no networking também. Né? Não Meu é avô só... falava isso de forma diferente, Paulo. E tudo, pra você ver, meu avô naquela simplicidade toda, lá em Bom Despacho, ele falava, Mário, ele é Mário também, eu sou Mário Neto. Ele chamava de Xará. Xará, você tem que ser bom. Se você for bom, eles te comem. É tipo isso, é um livro. Resumimos o livro. Levanta um pouquinho, Mário. Resumimos o livro. Aí. É isso aí. É isso aí. Cara, que massa. essa eu não esqueci. São as sacadas Muito do bom. Mário, né, Paulo? Sacadas do Mário, sensacional. Nós vamos chegar, eu quero conduzir isso aqui para a gente falar da produtividade e da atitude positiva, porque eu acho que é o que vai permear a nossa conversa de hoje. Mas para a gente chegar lá, eu quero começar te perguntando, Paulo, quais são as estratégias de networking que você acredita serem mais eficazes para estabelecer a sua marca como alguém referenciável? Uau. Gostei dessa. Tô aqui. Ainda bem Vamos que ele lá. vai falar primeiro. Você Ainda bem que sabe você passou para a pessoa certa. Você sabe que tem uma coisa interessante que a gente vê ao longo dos anos no BNI, que é assim, o que a gente vai ensinar a pessoa? A gente vai ensinar técnicas, a gente vai ensinar um processo, tudo que, se ele seguir, ele vai ter sucesso. Mas tem gente que parece que chega pronto. Tá? Tem gente que chega e, assim, mesmo sem aprender já o processo, ele já começa a ter sucesso. Tá? E o que eu percebi ao longo dos últimos anos, e eu tenho feito estudos até a respeito. A pessoa chega pronta porque ela tem dentro de si princípios éticos, ela tem valores dentro de si, né, que são muito congruentes com o networking profissional positivo. Né? Então a pessoa ela é autêntica, a pessoa ela sabe trabalhar em equipe, ela tem respeito pelos outros, ela sabe ouvir, né? Então tem várias coisas que ajudam a pessoa a já ter um ponto de partida muito melhor. Então são pessoas que muitas vezes até já têm um bom networking amador. Né? Por que a gente chama de amador? Porque é ruim? Porque é fraco? Não, é muito bom. Tá? Mas não segue um processo profissional, que é isso que a gente ensina aqui. Tá? Então elas já têm um bom networking. Quando elas pegam e aprendem o processo, as ferramentas que a gente ensina, as habilidades que a gente ensina, ela vai longe. Tá? Então, o que eu poderia dizer? Trabalhe você a si mesmo, nos seus princípios, trabalhe, né, o seu ser, o seu equilíbrio, que isso já é uma base muito grande. A técnica a gente vai te ensinar no BNI. Tá? Isso aí, você vai longe tendo essas duas coisas casadas. Eita. Você quer completar, Mário? Alguma coisa? Eu vim dessa área do autoconhecimento, né? E aí eu acho que a maior dica para a pessoa conseguir realmente ter ser um profissional de valor, referenciável e também dar referência. Existem várias técnicas, né, que são importantes, que ajudam, né, na expansão do network. E o Paulo falou uma coisa que eu quero aprofundar aqui. A pessoa tem que se conhecer. A pessoa tem que saber quem ela é. A pessoa tem que saber as qualidades, os defeitos, né? E começar a forjar isso, né? Personalidade, você não é responsável pela sua personalidade, mas sim pelo caráter, né? Então, assim, ser pontual, honrar os seus compromissos, né? Ser uma pessoa organizada, disciplinada, focada, saber o que você quer, né? Então, muitas pessoas, todos nós nascemos originais, mas poderemos morrer cópias. Então, eu prefiro ser uma versão de primeira categoria de mim do que ser uma versão de segunda categoria do Corsi, ou do Rodrigo, ou de quem é que seja, né? Então, essa questão de ser original, de ser íntegro com você, com seus valores,
te ajuda nesse processo, porque depois a técnica é fácil de aprender, né? Então, se você é uma pessoa que tem conflito com a sua pessoa, tem conflito de caráter, e quando você tem técnicas para poder expandir, né, isso pode ser um desastre, né? Então, isso pode virar um desastre, isso pode ter consequências ruins, porque uma pessoa dessa, quando entra no BNI, ela é queimada muito fácil. Porque a pessoa vê falsidade, a pessoa vê que ela não está sendo verdadeira, a pessoa vê que ela não é ela, né? Então ela se queima dentro do grupo, né? Então, primeira coisa, você tem que ser você, né? Você se bancar, né? E que nem diz uma frase para finalizar aqui, que eu gosto das minhas frases históricas e tal, moldura boa não salva quadro ruim. Então, as técnicas são importantes, mas primeiro você tem que estar de bem com você, porque senão você vai se queimar. Sim. A pessoa pode até ter algum sucesso por algum tempo. Não é sustentável, né? A gente não se sustenta. A gente falou isso ontem. Exatamente. A pessoa não consegue sustentar. Vai aprender a técnica, vai ter um sucesso, vai ter um retorno, que vai dar. Entendeu? Só que o Paulo a hora é um cara pessoal... original, cara. O Paulo é o Paulo dentro do BNI, fora do BNI. Aonde que você for, o Paulo é o Paulo. Cara, ele é a figura do Paulo e ele se banca, ele se conhece. Eu sou assim e vão gostar de mim por causa disso e vão me odiar por causa disso. E você olha pra ele, não tem olheira, não tá preocupado. Por quê? Porque ele se conhece. Então, assim, é muito legal isso, Paulo. Não tem ruga. Ó. Quase 60 anos já, não tem ruga. Mas havia às vezes... brinca lá em casa e fala, porque fulano não vai gostar de você, se você fizer isso, não vão, né? O que vão falar? Fala, não tá gostando de mim? Não, então entra na fila. Eu não posso fazer nada, porque eu não vou mudar aquilo que eu acredito, quem eu sou. Exatamente. Porque algumas pessoas podem se sentir incomodadas com isso ou com aquilo. Poxa, não dá. Mas é a base, né, do networking, como você disse, ser você e permitir que as pessoas conheçam esse você, né? Conheçam quem você é. Uma vez chegaram para mim assim e falaram, cuidado, hein, vão colocar teu nome na boca do sapo. Eu falei, meu amigo, eu já tô criando sapo. Entendeu? Pelo menos eu ganho alguma coisa com isso. Eu tô criando sapo falante já, né? Ele já fala meu nome. Exatamente. Agora, olha só, gente, ter esse conhecimento, né, a gente se transformar nessa pessoa que está preparada para ser referenciável, não é simples. Nem um pouco. Porque a gente vai ter que mexer na gente primeiro, como você disse, né, Mário? A gente tem que se conhecer, tem que aprender sobre nós, para a gente saber as nossas permissões, as nossas fronteiras, enfim. Não é fácil. Para isso acontecer, a gente tem que querer. É o primeiro passo. Como eu digo sempre, tem que ter querência. Tem que ter querência. Se não tiver querência, não vai. Tem que ter atitude positiva, porque a gente precisa acreditar que isso vai acontecer, mesmo quando tudo está difícil, né? E aí eu já insiro aqui a atitude positiva na nossa conversa. E a pessoa tem que se organizar. E aí eu insiro a produtividade. Ela tem que se organizar, porque não dá para parar a vida para se tornar uma pessoa melhor e continuar depois. Não tem um pause. A gente tem que ir fazendo tudo junto, né? Então, como é que é isso, Paulo, assim, para você? Eu acho que você podia trazer para a gente como que a atitude positiva despertou a sua atenção, né? E como que porque eu tenho certeza que em algum momento você era como eu já fui, como o Mário já foi, muitos de nós já podemos estar até vivenciando isso, de ser aquela pessoa reclamona, né? A gente vê tudo pelo lado ruim, tá tudo chato, tudo difícil. Mas o que te fez perceber que a atitude positiva ia virar o jogo? Para mim teve um pouco diferente a minha trajetória, porque quando eu tinha 8 anos de idade, meu irmão do meio, ele era reitor da Fundação Logosófica. Não sei se você já ouviu meus filhos estudaram falar. Então, meu irmão foi reitor. Fantástico. Então eu comecei a frequentar a logosofia com 8 anos de idade, né? E nada mais é do que um processo para você criar o autoconhecimento, né? E começar também a perceber o sentimento das outras pessoas, as emoções, e aprender a interagir, né? Se eu tiver que resumir muito o que se faz lá dentro, é isso. Tá certo? O pensamento da abelhinha, né?
Pensamento da velhinha. Né? Então é isso, né? Desde cedo eu fui levado a isso. E sim, mesmo com todo esse conhecimento, né, tive momentos de reclamar, de falar e tudo mais. Reclamar é uma coisa interessante, porque muitas vezes a pessoa reclama de tudo e não sabe. Uhum. Né? Por quê? Porque isso vira hábito. É o hábito. E a Primeiro gente ela reclama sem saber. reclama de tudo, isso vira hábito. E aí o que acontece? As pessoas ao lado ficam chateadas, ficam incomodadas, né? Se afastam, Uhum. e ela nunca entende por quê. As pessoas não vão falar, para de reclamar, fulano. Exatamente, ela chama de lado. Então, o primeiro passo é a autoconsciência. Uhum. Mas em muitos casos a pessoa não vai ter essa autoconsciência se alguém não der um feedback positivo para ela. Fala, olha, eu acredito que essa postura não é a melhor para você, que você poderia tentar agir de maneira diferente e assim por diante. Se a pessoa tomar consciência de que realmente ela está fazendo aquilo, esse é o primeiro passo. Então ela tem que começar a observar o que acontece no meio que a afeta tanto que ela está tendo aquelas reações. Né? Aprender também a parar de julgar os outros. A gente julga com a maior facilidade. E sabe por que a gente faz isso? É uma briga injusta. Porque eu posso te julgar pelo que eu vejo você fazer. Uhum. Mas quando eu vou me julgar, eu me julgo pela minha intenção. Né? O que eu queria fazer, que não necessariamente é o que eu fiz. Né? Então a minha intenção, eu estou me julgando e estou te julgando pela tua ação. Então é uma coisa muito injusta. Né? Então a gente tem que parar de julgar e parar a pensar, eu erro, eu sou ser humano, eu sou imperfeito, eu erro. Tá? E se você acha que você não erra, por favor, amigo, vai procurar ajuda. Tá certo? Porque erra, todo mundo erra. Tá? Parte desse princípio. Então se eu erro, meu colega tem direito de errar também. Uhum. Tá certo? E aí começa a pegar mais leve com as pessoas. Tá? Eu falo, ninguém erra porque quer. Não. Né? Ninguém tem resultados ruins porque busca. Então a gente precisa, é a premissa, né? Essa pessoa poderia ser você. Então como que você vai tratar essa pessoa se você fosse essa pessoa? Exatamente. Exatamente, né? E aí, Mário? Atitude positiva. Eu acho que é o primeiro passo para a gente começar a se tornar um networker de sucesso. O Paulo Corsi falou aqui da logoterapia, né? E um dos precursores aí, que não tem como não citar, o Viktor Frankl, que foi um neuropsiquiatra austríaco, que ficou ali, né, na Segunda Guerra, preso junto com os judeus ali. Ele era judeu, né? E ali junto como é que fala? Ali preso pelos nazistas. Sim. E aí, cara, esse cara perdeu a esposa, perdeu a filha, perdeu os filhos. E aí ele chegou na conclusão que a única coisa que os nazistas nunca poderia tirar dele é justamente a capacidade dele enxergar o cenário positivo em cima de tudo aquilo, né? O livre-arbítrio. E ele viu várias pessoas morrendo ali, suicidando, tirando as próprias vidas, porque não aguentaram, perderam essa esperança, né? Então, e esse otimismo ele nunca perdeu. E ele imaginou quando ele saísse dali, né, ele poderia ajudar a humanidade, assim como ele assim o fez, né? Essa força interna. E assim, é claro que aquele positivismo em excesso ele é muito prejudicial. Tudo vai dar certo. A pessoa não planeja nada, não organiza nada. No final vai dar certo. Não, sinto dizer, vai dar muito errado. Mas o otimista ele pode até errar. O otimista ele pode errar, mas o pessimista ele já começa errando. E se você fica perto de uma pessoa pessimista que reclama, o seu corpo demora 5 horas para recuperar. Então, Deus. Se você gosta de assistir telejornal, desastre... Tem anos que eu não assisto, pois a Deus. Então, assim, uma pessoa negativa e se você consome esse tipo de conteúdo, ele vai prejudicar não somente a sua psique, mas também a sua saúde, né? Então, a atitude positiva ela é muito importante, né, para que você consiga alcançar o sucesso, né? A questão eu já falo isso e sempre falo, a questão do reclamar, você não somente prejudica todo o ecossistema, mas prejudica muito mais do que você imagina. Então a pessoa
que reclama muito, que é pessimista, ela prejudica muito o ecossistema como um todo, mas é importante também a gente ver as possíveis falhas, né? Mas não com a carga negativa. O que pode dar errado? Isso. A gente faz, às vezes, né, igual o Graham fez aí com o Paulo Costa e o pessoal do Conselho, a gente chama de estratégia de quarto de guerra, né? War Room. Pô, o que tudo pode dar de errado aqui, mas com a intenção positiva de o que nós podemos fazer para evitar isso. Para fazer a nossa parte. Qual a melhor, tudo que está ao nosso alcance. Qual a melhor ação mediante esse cenário catastrófico que a gente está bem? Exatamente. É tem que ser assim. Você tem que buscar a solução, porque senão você fica ali. A vítima ela não quer a solução. A vítima não quer a solução, né? A solução ela precisa de maturidade, ela precisa de uma decisão e ela precisa de autorresponsabilidade, porque a vítima não quer mudar da postura de vítima, né? Então a atitude positiva não é um valor, vamos dizer assim, não é um valor decorativo no BNI. Não é dispensável, né? Não é uma atitude positiva, não. Quando a gente estuda, vê isso, a gente vê a importância desse valor para que a nossa organização, se você parar para pensar, cara, vai fazer 40 anos o BNI esse ano. Isso. Ela cresce ininterruptamente aos 40 anos. E quando eles vão fazer a meta do próximo ano, como é que será que eu fico pensando lá, o Ivan, o Graham, mas será que esse ano vai dar, gente? Será que esse ano a gente cresce? Mas porque, e a pandemia? A gente, né, cresceu na pandemia. Então não é uma questão, acho que a atitude positiva começa já ali no pensamento, na estratégia, nas metas, né? Na nossa postura com os colegas. Não crescer não é uma hipótese. Não, conhecendo essas figuras que você mencionou, não existe será no vocabulário deles, é o como. Exato. Isso aí. Tá? Como eu vou crescer tanto, como eu vou chegar lá. Tá? Não tem o será. E tem pessoa que é pessimista de natureza, né? Tem pessoa, eu tenho certeza que na época do filme do Tarzan, ela torcia pro jacaré, entendeu? Tem pessoa que é assim, que é da natureza. Pro cipó arrebentar. Verdade, né? E aí algumas pessoas chegam pra mim, Mário, não sei o quê, porque é fulano, que sei o quê, porque é fulano, a pessoa negativa. Cara, a pessoa negativa, você resolve a situação com ela com atitude positiva. Exato. Né? Eu tava lá com a minha DC, né? A Patrícia Canoff, e ela, nossa, Mário, tem um membro aqui que tá dando trabalho, porque não sei o quê, que ele faz isso, que faz isso. Eu falei assim, Patrícia, vamos lá. Você tá pior que ele. O que seria do He-Man sem o esqueleto? Cara, não ia ter graça nenhuma. Quem assistiu o filme do He-Man, né? Pô, tá lá o He-Man, o gato nem guerreiro, porque é o pacato que tá ali, sem fazer nada, né? Não vai ficar lá em Grayskull, um tédio danado, sem nada pra fazer. O jardinzinho. Né? O jardinzinho. Contemplação. Exato, nem encontrar a She-Ra. Né? Nem encontrar a She-Ra, porque ele só encontrava a She-Ra quando o pau quebrava. Lógico. Então a gente precisa de uns problemas, né? Pra ganhar imunidade, pra ganhar força, né? Você não cresce com problemas evitados. Você só cresce com problemas resolvidos. Então a gente tem que pegar o problema, né, botar uma salada ali, botar um azeite e comer ele, né, se for de manhã, de tarde ou de noite. Isso é uma atitude positiva em frente às diversidades, em frente aos problemas. É o que vai virar o jogo, né? A gente se torna especialista em solucionar os problemas e não especialista em problemas, né? Exato. Se o problema for muito grande, parcela, né? Parcela em 12, em 24 e vamos pra cima. Vamos fazer, resolver. E é o processo. Eu gosto de dizer que problema é igual mato. Não, você resolveu aquele e já está nascendo outro. Já está nascendo outro. Então, problema tem o tempo todo para a gente resolver. Exato. Como você vai encarar isso é que vai fazer a diferença. Exatamente. E isso vai fazer diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida das pessoas que te cercam. E a gente pode escolher fazer isso. Ótimo. Agora eu quero, Mário. Eu quero ser um cara positivo. Eu quero me conhecer melhor. Eu quero tudo isso, só que os boletos estão batendo na minha porta. Tá difícil pra caramba, porque eu tô dormindo tarde. Eu perdi funcionário. E os caras que tem lá não contribuem. Tá difícil, velho. O que eu faço? Entra pro BNI, cara. Entra pro BNI. Você tá precisando de mudar de amigos, tá precisando de mudar de contexto, você tá precisando encontrar com o empresário. Eu falo que o empresário, o que o empresário é, cara? O empresário, principalmente no Brasil, né? São pessoas muito criativas.
São pessoas que já deveram, pessoas que já quebraram, pessoas que sabem qual que é o melhor KNAI para você, qual que é o melhor imposto, onde você vai poder arrumar um tributário, arrumar um contador bom, que você vai poder ter mais clientes, aonde você vai poder otimizar, qual empresa para te dar uma consultoria tributária, fiscal, de planejamento estratégico, de marketing. Pô, vai fazer mais anúncio no Instagram, vai. Então, assim, a gente precisa, tá? Por isso que eu falo. Leão anda com leão, hiena anda com hiena, jacaré anda com jacaré, né? Empresário tem que andar com empresário, né? Porque o empresário ele tem 10 soluções para cada problema. Uhum. Então, assim, é da natureza dele. Então, quando a pessoa vier dessa forma, eu não sei o que eu faço, faz isso. Mas o que você quer? Faz isso. E se a pessoa ficar muito ruim, menos, aí nós temos que tirar do Beni, né? Mas o remédio para isso entra num grupo de network profissional com atitude positiva e com o Givers Game, né? Na sua natureza ali, na sua fundação. Porque senão, meu filho, aí a gente encaminha pro psiquiatra, pro psicólogo. E lá a gente caminha, né? Aí entrei pro Beni, beleza. Aí, cara, mas tem que fazer tanta coisa, né? Eu preciso fazer as referências, eu preciso fazer 1 a 1, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que ser mais produtivo. Exatamente. Uhum. Na verdade... E aí? Então, tô fazendo uma pós de neurociência, né? E produtividade. Você tem uma coisa para você fazer? Eu preciso de um projeto que eu preciso executar ele. Entrega para quem não tem tempo. Você vai perceber que se você tiver à toa, não tem nada para fazer. Aí naquele dia você só tem que ir no banco. O banco fecha, abre às 10 e vai fechar lá pelas 4. Na hora que você vai fazer aquele negócio, o banco já fechou. Porque você não tinha nada para fazer aquele dia, né? Para pensar, como é que o Paulo Corsi, com aquele tanto de regional, com aquele tanto de grupo, ele vai me inventar ser presidente do Founder Circle. Ele não tem tempo para isso. Né? Então a pessoa que não tem tempo, ela aprende a ser organizada, ela aprende a ser focada, ela aprende a priorizar as coisas. Empresário não tem tempo, não tem ninguém empresário com tempo sobrando, né? Então aí, se você pegar as grandes pessoas de sucesso, vai olhar a agenda delas, você cai para trás. Cara, não tem como esse cara fazer essa agenda toda. Ele faz ela toda e ainda sobra tempo, né? Então por isso que o Beni te ajuda, porque o próprio ambiente do Beni te ajuda a você focar, ajuda você a ter estratégia, ajuda você a estruturar e ajuda você a estudar, cara. Então, assim, o próprio Beni, a pessoa que fala assim, cara, eu não tenho tempo para entrar no Beni, cara, esse cara tá quase quebrando. Esse cara, ele porque eu sou workaholic, eu já mando na lata da pessoa. Você não é workaholic, você é desorganizado, desculpa. Né? Então, o empresário que quer aproveitar o tempo dele melhor, você compra 5 horas da sua semana, 6 horas da sua semana, para você ter mais resultado, ser mais otimizado e ter mais resultado, ter mais lucro para sua empresa, né? Então, tem solução. Então, por exemplo, ou Beni ou hospício. Então, porque o cara vai ficar louco. O empresário que não sabe desses princípios, ele fica doido no final. No final fechar as portas antes. Exato. Né? Ou ele fecha a porta, ou ele tem um AVC, ou ele infarta. Não tem outro caminho. Isso é bem interessante. Sem querer ser pessimista, hein? Isso é bem interessante, né? Porque se a pessoa tá lá, empresário, tá com a vida desestruturada por completo, ele entra no Beni, né? É um choque muito grande, porque o Beni é muito estruturado e vai exigir essa estrutura. Exato. Vai ensinar e vai exigir essa estrutura, né? É que a gente brinca, né? A gente vai em várias empresas, por exemplo, a gente vê lá missão, visão, valores, a gente vê os valores da empresa, né? Na maioria dos casos é um quadro que está lá pendurado no Beni, é exigido, e aí da pessoa se não respeita aquilo. É da cultura dele. É da cultura, porque ele não vai se dar bem se ele não respeitar aquilo. Né? Então, a pessoa tá mal, ele entra pro Beni. Primeira coisa que ele tem que fazer, sair da zona de conforto. Tá? O que ele está fazendo? Ele adquiriu uma nova área de marketing para a empresa dele. É isso, ele entrou no Beni e adquiriu uma nova área de marketing. O tempo que ele investir ali é investido, não é perdido, né? Porque ele vai ter resultado depois. Mas para isso, ele tinha lá a rotina dele. Ele adicionou uma nova área. Se ele não dedicar tempo àquilo, se ele não sair da zona de conforto, se ele não continuar fazendo só o que ele fazia, não agregar isso, ele não vai ter resultado.
Então ele tem que assimilar essa estrutura também. E o mais engraçado, e isso eu vi ao longo desses anos todos, a pessoa começa a aprender a estrutura do BNI, ele começa a internalizar isso. Daqui a pouco a empresa está organizada. Tá? O Mário falou uma coisa numa palestra que eu achei fantástica, né, sobre o Traffic Lights. Ele falou, se o sujeito está amarelo no Traffic Lights, ele está amarelo na vida. Sabe? Por quê? Porque está medindo estrutura, desempenho, dedicação e tudo mais. E isso não é só dentro do BNI. Isso é dentro da empresa. Está medindo um padrão de comportamento, né? Está medindo um padrão de comportamento. Né? Inclusive tem alguém que está aqui perto, eu não sei se eu posso falar, né, que colocou um Traffic Lights para os filhos. Né? Então os filhos têm as tarefas para cumprir, né? E que se cumprirem vão estar em verde, amarelo e tal. E isso estimulou, né, que eles fossem mais organizados, a ponto de o filho mais velho, eu me lembro da história, chegar e falar, papai, eu tô vendo que meu irmão não vai conseguir cumprir com a tarefa dele, eu posso ajudá-lo para ele não cair para o amarelo? Sabe? E foi lá. O Givers Game aí, ó. E fez, então já tá criando uma estrutura, uma dedicação e aprendendo, ensinando a pessoa a ser generosa também, né? Que é importantíssimo desde o começo. Né? Ei, Paulinho. É bom ouvir, né, Paulinho? Paulinho tem. E a generosidade está no coração, cara. Então ele faz. Né, aprendeu no BNI, tá aí nos ajudando. O Paulinho tá sempre aqui. Aí o Paulinho vai, entra aqui no BNI, começa a crescer, começa a virar DC, começa a virar diretor e papapá. Cara, olha só que coincidência, que sorte, né? Que sorte. Não, né? é padrão, cara. Ele é um cara dedicado, um cara atencioso, um cara baita givers, né? Cara, não adianta. O empresário, não adianta passar batom na banguela, cara. O empresário, ele vai... se ele precisa de fazer alguma coisa estrutural, o BNI é igual ao aparelho ortodôntico, né? Aproveitando a frase aí. É igual ao aparelho... Cara, dói, incomoda. Vai ser mais complicado no começo? Vai. Mas eu nunca vi alguém que arrependeu de colocar aparelho ortodôntico. Nossa, porque arrependimento, coisa e tal. Não, vai arrumar os dentes. Agora, né? Agora tá bonito, você vai poder sorrir. Então o BNI vai organizar a vida daquele empresário, vai ajudar ele a organizar a empresa dele. E no final, cara, quem tá no BNI acima de 5 anos, olha pra trás e fala, cara do céu. Como é que eu sei disso? Porque hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês e ver membros que já estão 5 anos, 6 anos, porque eu tô lá com 2, né? 2 e meio. Então isso é muito legal, saber que a gente lá em Mato Grosso está no caminho certo, né? E levando essa metodologia para os matogrossenses. Dá trabalho, aperta dente, a turma incomoda, mas depois vai ficar todo mundo sorrindo. Eu fico assim extremamente feliz de ver a evolução dos membros ao longo dos anos assim. Eu tenho um lá que eu gosto de citar, né? O Alexandre. Ele entrou como marido de aluguel. Hoje ele tem uma construtora. Cara, sabe? olha aí. 5 anos. E outros que foram evoluindo assim muito, cresceram, tem escritórios grandes hoje, com muitos funcionários, entraram, era o eu empresário, né? E foram aprendendo. Paulo, o BNI é a maior, isso não é falado, o BNI é a maior faculdade, o maior MBA, o maior doutorado e mestrado de empreendedorismo do mundo. Com toda certeza. Cara, porque assim, é igual aula de inglês, né? Você vai fazer 2 aulas de inglês por semana. Cara, você aprende inglês? Cara, aprende. Vai demorar muito. Cara, mas quando você faz a imersão, quando você mora nos Estados Unidos, cara, a probabilidade de você aprender inglês é muito mais rápida. Por quê? Porque você está ali na prática. Então, nas universidades, você lê, você estuda. Cara, BNI é prática. Toda semana você fazendo network. Então, é fluência em empreendedorismo. Você ganha fluência em network, você ganha fluência em contato, você ganha fluência. Então, assim, é a prática. Por isso que o BNI, ele é um monstro de fazer empresário. O cara entra com marido de aluguel e vira empresário. Claro que vira, né? Então, não tem isso. Você não ganha, você não vira empresário 2 vezes só por semana. Né? No livro. Li um livro do Peter Drucker, agora sou empresário. Não, é na prática. E o BNI é prática, é fluência. Você fazer um intercâmbio de empreendedorismo. Você vai. É uma embaixada dos Estados Unidos no Brasil, eu falo isso. Né? Eu falo que você vai. O BNI não obriga você a fazer 100 pontos. Você obriga a ser 100 pontos? Você não tem que ter green member. Você não é obrigado a ser green member, né? Mas quando você entra no BNI, você tem que ser nota 7. Só que a nota 7 dos Estados Unidos, não é do Brasil. Então por isso que aperta um pouquinho. Cara, mas vem cá, você aprende,
com disciplina, com rotina, no dia a dia. E aí você vai aprender a virar empresário na maior universidade de empreendedores do mundo, que é o BNI. Com toda certeza, né? E é engraçado porque, assim, você vai comparar, nos Estados Unidos, o ensino deles ensina a ser empresário, a ser empreendedor. O nosso, né, qualquer faculdade nos ensina a ser funcionários. Tá? Então, quando você coloca isso dentro do meio, né, na vida da pessoa, muda por completo. É muito legal isso, porque a gente ouve muito um discurso: eu entrei no BNI pela oportunidade de negócios. Eu continuo até hoje pelos negócios gerados e pelo aprendizado e a evolução que eu tive aqui dentro. Tá? Isso é o discurso mais comum de se ouvir com quem fica 2, 3 anos e segue adiante. Ô Mário, produtividade. A gente está falando aí de eu preciso me tornar uma pessoa diferente, eu tenho que fazer isso e aquilo, a nota 7 dos Estados Unidos é diferente daqui, eu preciso ser mais produtivo. Mas tem gente que não está preparado para isso ainda, né? Tem gente que ainda... eles querem fazer, mas não sabem como. E às vezes, lá no grupo do BNI que eles estão lá, não encontraram o caminho, não conseguiram ainda... se aproximar das pessoas certas, tem o tempo lá que vai acontecer isso, enfim. Eu falo isso porque, ouvindo o nosso papo em relação principalmente à nota 7 aí, foi por isso que eu criei o Big, que é o programa de expansão, porque eu comecei a ver um monte de membros vindo para o BNI, um monte de gente disposta a fazer network, eu quero crescer, eu quero fazer, e tal, e coisa, e não sabe como. O cara simplesmente não sabe como fazer. Ele quer, mas não consegue descobrir isso ainda. Ele tem que dedicar o tempo àquilo acontecer. Aí eu falei, vou acelerar esse negócio. Pá. Só que a gente veio conversando sobre isso também. O nota 7 que você falou, o Paulo falou nota 7 dos Estados Unidos, me lembrou do papo que nós tivemos, Mário, em relação à produtividade do brasileiro em relação a outros países, né? Como que é esse negócio? Então, você tem uma história boa disso aí. Tenho. Na verdade, o brasileiro, né, por questão de produtividade de hora, é um dos países que não são muito produtivos, né? Noruega, que é o top lá, $70, mais de $70 por hora, o Brasil está em 10, alguma coisa produtividade de hora em dólar, né? Então, nós somos uma nação, se a gente for olhar a nossa ambiência, né? Nós somos um país muito criativo, mas pouco produtivo. Então, eu falo que dos 30 maiores clubes do mundo, né? Eu falo nas palestras, o pessoal, quantos vocês acham que é do Brasil? As pessoas falam, 5, 3, dos 30 maiores clubes do Brasil, do mundo. Quantos vocês acham que é do Brasil? O pessoal fala 3, 4, 5, 10. Nenhum dos 30 maiores clubes do mundo, nenhum é do Brasil. O Brasil, times, Real Madrid, futebol, Barcelona, clube de futebol. Né? Então, assim, não tem nenhum. O Brasil é o país do futebol. Então, a gente tinha que estar lá entre os melhores. Só que como nós somos pouco produtivos, nós perdemos isso também, né, durante o tempo. Porque o mundo mudou, o jogo mudou. Já não é mais drible para lá, é gol. O importante é gol. Então lá, se você for olhar o futebol europeu, cara, a performance daqueles caras, alimentação, sono, qualidade. Nós somos o Brasil, o país do Romário. O Romário acabou. O Romário não seria um jogador hoje, né? Porque tem que ter esse senso de equipe, tem que ter uma preparação física, tem que ter uma alimentação, tem que ter uma qualidade de sono, né? Tem que estar focado, né, no time. Então, eu falo que nós temos que aprender a ser mais produtivos como país. E aí hoje a gente, no mundo da internet, para ajudar a gente a ser mais produtivo, mais eficiente, a gente muitas vezes vai para o lado errado da internet, que é o desperdício de tempo, né? Ficar ali horas e horas de forma improdutiva. Então, com a inteligência artificial, você vai poder fazer as coisas que você demorava muito tempo para fazer antigamente, você pode fazer de forma mais rápida ali com a inteligência artificial. Né? Ela não veio para substituir, né? Você pode usá-la a seu favor. Mas é a questão, o que você vai fazer com o tempo que sobra? Então, por isso que nós temos que aprender mais sobre produtividade. E aí tem uma coisa, Rodrigo, para fechar aqui, tá?
a Adélia Prado falava assim, eu não quero talher, não quero faca, não quero queijo, eu quero é fome. A única coisa que não dá para ensinar, Paulo Corsi, Rodrigo, é ter vontade, é o querer. Você não ensina, né? Então você leva lá o cavalo até o rio, mas você não consegue fazer ele beber água. Você pode levar ele até o rio, né? Então o querer que ele é muito importante. Então se dentro do BNI, se a pessoa chega, pô, Rodrigo, eu quero fazer parte disso, eu quero aprender sobre isso, eu quero aprender sobre liderança, eu quero aprender sobre produtividade, eu quero aprender sobre escala, eu quero aprender sobre mídias digitais. Dentro do BNI é só a pessoa querer. Eu falo que todos nós, quando éramos crianças, né, sonhamos já com encontrar uma lâmpada mágica do Aladim, né? Pô, você esfrega lá, 3 desejos, pô, é lindo, todo mundo já sonhou com isso, quem não sonhou, né, não assistiu o Aladim. O BNI é melhor do que a lâmpada mágica do Aladim, eu provo isso, porque a lâmpada você pode fazer só 3 pedidos. Cara, do BNI, quantos pedidos você já conseguiu realizar, o Paulo? Quantos pedidos, Rodrigo? Eu faço pelo menos 52 por ano. Pois é, cara. Então, a pessoa tem que saber pedir, né? Saber pedir, porque a lâmpada não vai voando para sua casa e vai falar, me esfrega, né? Então, você tem que saber pedir, né? Acontece vários membros que tá ali 1 ano com um colega e aí a pessoa fala, tô precisando disso. Cara, por que você não pediu? Pô, eu tenho isso aqui, tem 1 ano que eu te conheço, você não pediu isso eu tenho aqui, né? Então, eu tava tomando um café com um membro lá em Cuiabá e ele falando, Mário, eu preciso disso, porque era a maior distribuidora de combustível lá, que eu preciso disso, eu preciso contar com um cara, coisa e tal. Eu falei, ok, vou ver, se eu não conheço ele, tá, mas eu vou olhar. Aí beleza, e eu tava com o próximo café. Aí os dois encontraram, né? Um tava saindo pro outro sentar comigo e conversar. E ele já tava indo embora. Eu falei, oi, você conhece esse cara desse grupo? É do BNI também. O que você pediu pra mim? Pergunta pra ele. Ah, cara, eu tô precisando um contato com a rede de posse. Ele falou, não, a diretora financeira é minha prima. Olha só. Cara, ele não ia pedir. Ele tava indo embora, né? A oportunidade tava ali. Então, eu falo que a lâmpada mágica, ela tem 3 pedidos, o BNI tem infindáveis pedidos. É só você querer, mas o querer a gente não consegue ensinar, velho. Dá vontade de matar a pessoinha, enforcar, mas não pode, né? Mas é só pedir, atitude positiva. Atitude positiva. Até pro diretor nessa hora. Exatamente. Tem hora que dá vontade de resolver nas cadeiradas, não dá? Dá vontade de resolver na cama, mas não pode resolver na cadeirada. Mas respira e fala, peça, criatura. O que você tem para pedir aí? Peça, né? Peça e você será atendido. Principalmente numa rede de quase 400 mil empresas. Cara, Vitória tem quantos habitantes? Vitória, 380 e poucos mil. Cara, o BNI vai passar a Vitória, se bobear, em breve. Nós temos uma Vitória dentro do BNI de pessoas que encontram toda semana usando a metodologia. Não é como a maçonaria. Maçonaria não tem esse não, mas vai muito... Não, a gente não tem a conta na maçonaria de Não, quantos não que tem. vão toda semana. Nem eles sabem disso, qual que é a frequência. Eles têm semáforo? Não tem. Mas assim, nós temos 328, quase 330 mil membros que encontram toda semana. Cara, isso é muito poderoso. E tem um detalhe importante sobre esses 328 mil. Imagina o seguinte, né? Imagina uma cidade que seja um pouco menor do que Vitória aqui. Só que nessa cidade, todos os cidadãos trabalham um para ajudar o outro a ter mais sucesso. Pois é. E essa cidade média gera uma economia maior do que 100 países do mundo para os seus cidadãos. Isso é o BNI. Isso é o país BNI. Ninguém pensa nisso, né, cara? Ninguém Tá aí, pensa. ó. Sabe por que Tá não aí, pensa? pra todo mundo ver. Porque se pensar fica louco. Se pensar fica doido. É tanta coisa que você... Meu Deus do céu. É igual o Davi vendo o Golias, né? Pô, não dá pra matar, cara. Como é que eu vou matar esse negócio? Aí, atitude positiva. Pô, não tem como errar. Não tem como errar. Eu vou jogar. Então, você tem que ter essa força, essa coragem de Davi. O BNI é grande, mas dá pra fazer negócio. Dá pra construir riqueza, gerar riqueza dentro do BNI. Só precisa ter Não dá pra errar. atitude Atitude positiva, positiva. persistência, Com certeza. é isso? Coragem. Coragem, humildade. Coragem, humildade. Humildade é o princípio, né? Sem ela, você não vai conquistar nada. Tem 2 coisas que a vida paga muito bem. 2 coisas que a vida paga muito bem. Coragem e constância.
Entendeu? A vida remunera muito bem isso, tá? Coragem e constância. 1 hora depois. Por isso que eu falo, cara, isso aqui... Nem isso aqui, percebi, os ouvintes não sabem não, cara, mas essa é a nossa prosa ali no restaurante, a gente só trouxe pra cá, é o melhor do Beni, essa troca. Gente, eu saio daqui com muitos insights, você sai daqui com muitos insights, é engrandecedor, né? Especial, é especial. A gente... eu tenho assim, ó, você sabe que o nosso podcast chama Os Referenciáveis. E eu assumi com essa turma aqui o compromisso de trazer pessoas para cá que passam pelo meu crivo pessoal. Então eu assumi, ninguém vai sentar nessa cadeira que não seja alguém que eu referencio. Então vocês são referenciáveis para mim. Tá Obrigado. bom? Eu Obrigado. peço que continuem assim. Porque senão meu nome já Não, vamos. Continuem sendo referenciáveis. Obrigado por estarem aqui. Antes da gente encerrar, eu tenho a pergunta que vai para os dois também, porque a gente quer dar sequência nesse trabalho. Então, Paulo e Mário, eu preciso trazer alguém para essa cadeira. Eu já tenho uma lista de pessoas, tem muitas delas que vocês conhecem, mas assim como o jogo do networking, eu também gosto de me apoiar, me permitir seguir uma referência de vocês. Porque às vezes eu não conheço a pessoa, mas se você conhece e eu confio em você, naturalmente essa pessoa vai provavelmente ser alguém referenciável também. Então, na ótica de vocês, quem deveria sentar nessa cadeira no próximo episódio? Hein? Olha a pergunta complicada, porque tem muita gente boa. Tem. Mas só vai falar um. Só um. Eu vou te falar uma coisa. Eu hoje tenho uma parceira de vida que para mim é de extrema importância. Tá? A Mel Junqueira. Né? E ela enxerga as coisas com uma ótica completamente diferente de mim. E isso está enriquecendo muito. Né? Porque eu tenho toda a parte racional, de processo, né? Não é tão forte quanto todo mundo enxerga em mim. Talvez eu esteja enxergando errado a parte de processo. Mas sim, né? Eu sigo. Mas ela pega um lado um pouco diferente, um viés bem mais preocupado com emoção, com o lado humano, que eu tenho. Eu só não demonstro, não consigo demonstrar tanto quanto ela. Tá? E ela vem por esse lado, e isso tem enriquecido muito a relação que a gente tem, né, com os membros. E ela é uma dessas networkers naturais, né, que eu coloquei aqui. Né? Eu acho que seria um contraponto bem interessante, viu? Você poder trazê-la. Legal, vamos fazer o convite. Mel Junqueira. Mel, e a Mel, a gente, toda vez que a gente viaja aí, lá em Madrid, a Mel, ela dá um tempero, né, no Paulo. Então, tem casal que você fala assim, cara, vou chamar o fulano, não, mas venha, não dá, que é pesado demais, porque é a esposa ou porque é o marido. Né, o casal, ele agrega, e eu falo que o Paulo ficou mais feliz depois que ele conheu. Tá brilhante, né? Eu conheci as histórias do Costa, né? Mas eu vejo o olhinho dele brilhar, eu vejo umas fotos dele antigamente. Eu acho que faltava a Mel pra dar uma adoçada na vida dele, né? Enfim. Mas, bom, eu queria seguir a hierarquia, né? Eu tô aqui no Beni, a gente tem que bater continência e subir a hierarquia. Eu queria falar que para mim a referência seria o Marcos Martins, mas ele tá a 2 degraus acima de mim. Então a pessoa que eu referenciaria aqui é o Jair, lá de Ribeirão Preto. Jair Lima, né? O Jair, o nosso diretor distrital lá do Centro-Oeste. Então eu vou seguir essa escadinha, vou indicar ele. É figuraça. Legal, o Jair também vai vir. Já vieram, aqui, o primeiro que veio aqui, quando a gente começou, foi o Matheus Carvalho. Né? Matheus falou do Marcos. Falou? Então, ó, tá vendo? Eu falei que não vou seguir, vou pular. Matheus falou, traz o Marcos. Estão pelejando. Marcos. É a segunda vez que seu nome é mencionado aqui.
Em 3 episódios, então presta atenção. Depois a gente trouxe Camila, né? Camila veio, fez o podcast com a gente. E Camila mencionou seu nome. Ah, é? É. Ô, Camila, obrigado, Camila. Obrigado. Ela é para mim, uma das regiões que mais mostra pra gente a questão de retenção. A Camila é uma pessoa que eu tenho orgulho, deu uma palestra lá pro grupo dela em Piracicaba. Cara, o grupo, uma máquina de fazer dinheiro, aquele grupo lá, faz absurdo, 1 milhão por né? semana, cara. Um grupo dela lá, 40 e poucos empresários. E é uma pessoa que eu tenho um carinho e estima. Obrigado por você ter me referenciado, viu? Antônio Afonso não veio ainda? Ainda não. Ah, É um outro nome, né, cara? Nossa. É um outro nome. Mas falou ele tá falou um quebrando português regras. meio Ele errado, falou, né? Você ele já falou percebeu? uma referência, Paulo. Você tá dando 2? É que uma foi bem pessoal, né? Apesar de ela ser diretora executiva e eu realmente acreditar que ela pode dar um contraponto muito interessante aqui. Eu avalizo a Né? sua. Eu avalizo a sua referência. O Antônio Afonso, aí você tá trazendo uma experiência de outro país. Ele, Sidônia. Aham. É porque tá usando a referência internacional, não a local. É. Então tá certo. Não, mas a gente tá trazendo o que o Beni né? Você Exatamente. traz outros países pra cá. Mas o Afonso também vai ser legal, viu? Vai. Eu concordo. Vai. Você traduz o português dele pro nosso e tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá. Especial, pessoal. Obrigado. A gente está aqui encerrando mais uma hora e pouco depois. Espero que vocês tenham gostado. E quero dizer que a gente está, primeiro, feliz por ter vocês aqui conosco. Eu tenho certeza que os relacionamentos que vão surgir a partir dos encontros que vocês vão ter com os membros vai ser produtivo para todo mundo. Quero agradecer, então, em nome de todos os membros Beni do Espírito Santo. E quero também deixar mais uma vez as portas abertas, porque eu quero trazer para as equipes. Olha, a gente está fomentando e incentivando as equipes a pedirem os palestrantes, a encontrarem as pessoas que eles gostariam que tivesse perto para conversar sobre os assuntos específicos para eles, né? Então esse podcast acaba sendo uma vitrine para as equipes olharem e falar assim, cara, eu quero esse cara vir aqui falar com a gente mais um pouquinho. Então fica aí a dica, levanta a bandeirinha, pede que a gente faz a conexão e traz. E o legal, né, Paulo, se você for olhar aqui o podcast, né, parabéns, porque tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com os nossos valores, inovação, né? Visibilidade, aqui a gente encontra. Sem aqui dúvida. é um baita de um Givers Game. Então, todas as pessoas que vierem aqui da regional ganham uma baita visibilidade para ser referenciáveis, né? Você também pode ser referenciável e sentar aqui com o Rodrigão, né? E tem a ver com o accountability também, aqui tudo, cara, tudo. Então, se você for checar os valores do Beni, esse podcast aqui bate. Então, aprendizado contínuo. Cara, que legal, né? Então, eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui, né? Esse aqui, você sabe que tem o lastro de mineiro, né? Por isso que ele é gente boa, sabe? Ou é pai ou mãe? Onde que é a origem? Os dois. Os dois, tá vendo? Os dois Então, mais a Mel. Eu nasci em São Paulo, mas até meu então, irmão o mais sangue é velho mineiro. é mineiro também. então, tá vendo? E o Rodrigão também. O Rodrigão, a gente foi puxar uma conversa lá no navio e descobriu que a gente é primo. Nossos bisavós são primos, né? E lá de Bom Despacho. Mas lá de Bom Despacho, eu sou Costa. Pô, eu também sou. Aí liguei pro meu tio e falei, não é parente, ué, deve ser. Meu tio sabe tudo. Aí falou, não, nossos bisavós são primos. E outra, acho que, não sei se é o meu bisavô, que é padrinho de alguém seu lá também, que eu esqueci que falhou a memória. Mas então, assim, uma alegria estar aqui, tomar esse café com você, né? E estar aqui nesse podcast. Obrigado, me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Valeu, obrigado mais uma vez, Paulinho Monteiro, que está aqui nos apoiando sempre. Paulinho Átila top, cara. Frois, que abriu aí os estúdios da Froistec mais uma vez. Fica aí a dica. Amanhã pode ser você a pessoa sentada aqui. Basta que seja referenciável. Valeu. Boa. Valeu, gente. Valeu, obrigado.